Boa noite. Segunda-feira, 24 de março. Confira agora no Leme Notícias. Animal solto na periferia causa acidente de trânsito e acaba sendo sacrificado. Sebrae e a Associação Paulista de Supermercados vão oferecer curso para pequenos supermercadistas. Fabricantes de remédios genéricos reclamam de queda nas vendas e pedem a volta da propaganda do governo para estes medicamentos. Câmara Municipal discute um projeto de lei que terceiriza o cemitério municipal. Leme cedia a primeira seletiva regional de Kung Fu e vai se tornando a capital brasileira deste esporte. E as informações do esporte com Fábio Leme. Comentando as notícias de hoje, o advogado Paulo Henrique Floriano. Estas e outras informações você confere agora no Leme Notícias. Na manhã de ontem, um acidente envolvendo um massaveiro e um cavalo quase trouxe consequências sérias para os ocupantes do veículo. Mas desta vez, quem levou a pior foi o animal. Na cidade, é comum que animais pastem soltos pelos terrenos baldios. O departamento competente da prefeitura alega não ter condições de fiscalizar toda a cidade. De vendedor na região de Leme e vinha com seu veículo na estrada que leva à usina Crechumal. Ao passar a rotatória do Jardim Coaglia, um cavalo que estava pastando próximo à pista entrou na frente do veículo. Segundo Gilberto, o choque aconteceu a 30 km por hora. O acidente foi o seguinte, eu desviei de dois cavalos saindo para a pista do Crechumal. No terceiro, o cavalo desceu correndo de cima do barranco. Não deu tempo de segurar o carro, bateu, o cavalo caiu em cima da caçamba e fez o estrago que vocês estão vendo no carro. Seu Gilberto não sofreu nenhum arranhão e estava com o cinto de segurança. Ele diz que é a primeira vez que acontece esse tipo de acidente, mas por várias vezes já teve que esperar ou desviar de animais no meio da rua. O prejuízo foi de aproximadamente R$ 1.500. Tenho que mandar arrumar o carro, que eu fui na delegacia agora, o delegado falou, a escrivã falou que não é competência deles fazer com que o dono do cavalo pague o carro, o estrago, o prejuízo. E o cara não tem condição, simplesmente eu localizei o dono do cavalo hoje, ele não tem condição dele pagar. Precisa acontecer as coisas para tomar providência. Coisas que não devem ser vistas na cidade, ser feita na cidade, está sendo feita. Isso daí autoridade nenhuma não está vendo. O chefe da fiscalização da prefeitura diz que existe uma lei, no qual se refere à proibição de animais em via pública. No caso, o animal, quando recolhido, pode ser até leiloado. O animal tem que ser controlado pelo proprietário, ou seja, ele não pode permanecer em praças públicas, ele não pode permanecer nas ruas solto. Ele tem que ser controlado pelo proprietário. Existe alguma fiscalização que a prefeitura faz nesse sentido? Sim, a prefeitura fiscaliza e se pegar um animal solto no logradouro público, ele é apreendido e o proprietário tem um prazo para retirar esse animal e pagar ainda uma taxa. Se isso não for feito, esse animal pode ser até leiloado em asta pública depois do vencimento do prazo, caso ele não venha retirar. O veterinário do Bosque Municipal foi chamado e, após examinar o cavalo, aconselhou sacrificar o animal. Isso foi feito pela polícia com um tiro de carabina. O presidente da Sociedade Protetora dos Animais acompanhou toda a operação. Segundo o depoimento da vítima, a Guarda Municipal foi chamada, mas não tinha viatura disponível para atender a ocorrência. Paulo Henrique, boa noite. Boa noite, Bispo. Situação chata, né? Verdade. A prefeitura, como você pôde acompanhar aí, não tem condições de fiscalizar. Nós vimos aí nas imagens muitos animais por aí. Verdade. Como é que fica uma situação dessa? Eu acho que, na verdade, precisa haver uma cobrança mais efetiva da própria comunidade, porque um acidente como esse poderia levar a uma questão fatal.
e nós vemos no dia a dia realmente esses animais nas ruas, e acho que, é claro, nós sabemos a dificuldade que existe dentro do município, mas não pode, no meu entender, deixar as coisas da forma como estão, porque você imagina se numa situação dessa acaba atropelando uma criança, e mesmo esse animal que já foi sacrificado, quer queira ou quer não queira, já é, digamos assim, um dado lamentável. Então, eu acredito, bispo, que realmente precisa ser cobrado mais, não é? E é necessário que realmente os donos, os proprietários, de uma forma ou de outra, tenham aí, mesmo que seja no seu bolso, talvez, quem sabe, um aumento dessa multa possa levar a ter um pouco mais de cuidado com essa situação. Agora, com relação ao proprietário que disse que o dono do animal não tem condições nenhuma, né? E ele vai ficar no prejuízo, evidentemente, o dono do carro. Como é que é a lei nesse sentido, Paulo? Eu entendo que esse proprietário desse automóvel deveria acionar esse proprietário do animal, mas também acionar a prefeitura, porque houve também nesse sentido falhas, que ela tem o poder da fiscalização, e acho até que nesse caso ela poderia responder solidariamente na indenização desses prejuízos. Mas não deixar de fazer, porque talvez essa facilidade de não poder responder às suas responsabilidades é que talvez levaria esse proprietário a manter na mesma situação um outro animal. Então deveria fazê-lo, mesmo que isso não viesse de imediato lhe reparar os danos, mas quem sabe cobrar solidariamente também a prefeitura. Agora, com relação a essa questão de animais soltos na rua, é um assunto velho e ninguém se preocupa. A própria prefeitura, em seu departamento, sempre tem dificuldades ao longo dos anos para poder agir de uma forma mais eficaz, né, Paulo? Verdade. Talvez, quem sabe, com essa responsabilidade solidária, quem sabe com o acionamento não só desse proprietário, mas também da prefeitura, quem sabe poderia, nesse sentido, apertando o bolso dela, que claro que seria dos próprios munícipes, resultar numa situação um pouco mais eficaz. Mas nós precisamos tomar uma medida porque não houve um resultado fatal a não ser para o animal, mas pode ocorrer tanto para esse proprietário do veículo, para uma criança, que nós sabemos que sempre estão aí nas ruas, né? 3 veículos foram furtados nesse final de semana na cidade. Um deles foi a motoneta Jogue de Mary Ellen Vasconcelos, de 18 anos. Ela deixou a motoneta estacionada em frente à sua casa no Jardim Boa Vista na sexta-feira à noite, de onde foi furtada. O outro foi um Fiat Prêmio ano 89 do vendedor Marcelo dos Santos. Ele deixou o carro estacionado na rua Bernardino de Campos, na Vila São João, por cerca de 1h30. Quando voltou, o veículo já havia sido furtado. Já o Fusca ano 71 do desenhista Júlio César Guilens, de 43 anos, também foi roubado na noite de ontem, em frente à sua casa, no centro da cidade. No início da madrugada de hoje, 2 homens encapuçados e armados invadiram a administração da fazenda Foltran, na zona rural do município, e dominaram o vigia. Em seguida, ele foi trancado no banheiro e os ladrões reviraram todas as salas em busca de dinheiro. O cofre foi arrombado com um maçarico, mas estava vazio. Os ladrões fugiram e acabaram roubando apenas a moto Honda 125, que pertencia ao vigia. E ainda na madrugada de hoje, por volta de 3 da manhã, o pedreiro Cícero Santiago da Silva, de 29 anos, e um adolescente de 16 anos foram abordados pelo patrulhamento no Jardim Vanessa. Os PMs suspeitaram da atitude deles e acabaram localizando no chão, bem perto de onde eles foram abordados, cerca de 3,5 gramas de crack. Eles também carregavam material suspeito, como um toca-CDs, um rolo de fita crepe, celular e R$ 162 em dinheiro. Eles foram liberados após a elaboração do boletim de ocorrência. Além disso, 4 residências foram furtadas no final de semana. Uma delas na rua Debésio, na Barreto, na cidade de Jardim, que sofreu uma verdadeira limpa. Os ladrões arrombaram a porta da frente e levaram um computador com impressora, 2 televisões, micro-ondas, videocassete, eletrodomésticos, filmadora, rádio, roupas e calçados. A partir de abril, os donos e funcionários de pequenos supermercados terão novas alternativas de apoio à sua atividade e cursos de profissionalização. Uma parceria entre o Sebrae São Paulo e a Associação Paulista de Supermercados, que prevê a realização de cursos para o segmento
e tendo como principal objetivo melhorar a produtividade e a competitividade das empresas de menor porte. Com o curso, o Sebrae de São Paulo espera integrar os elos entre os fornecedores e supermercadistas, além de qualificar melhor os profissionais. O curso vai ser gratuito e deve ter duração média de 40 horas. Segundo o presidente da Associação Paulista de Supermercados, a cooperação com o Sebrae envolve ações de capacitação gerencial, com cursos especialmente desenhados para os supermercadistas. O curso deve orientar também quanto à incorporação de novas tecnologias e de promoção comercial. Ele destaca que em 2002, perto de 3.500 pessoas participaram do curso. A meta agora é 5.000 participantes. O setor de supermercados faturou no ano passado em todo o país 80 bilhões. São Paulo foi responsável por 40% do movimento e emprega quase 1 milhão de pessoas. A associação tem 4.800 associados entre supermercadistas e fornecedores, a grande maioria de micro ou pequeno porte. Mais informações no Sebrae São Paulo pelo telefone 0800 780202. Você vai ver daqui a pouco, Câmara Municipal discute projeto de terceirização do cemitério de Leme. A gente volta num instante, fique ligado. A Câmara deve votar na próxima semana o projeto do Executivo que terceiriza a administração do cemitério municipal e do velório. Na segunda-feira passada, o vereador Clóvis Tamborim pediu vistas ao projeto e, por isso, ele só deve entrar na pauta da sessão da semana que vem. A nossa reportagem foi conversar com o vereador Clóvis e também com o vereador Beto Facioli para saber a opinião deles sobre esse projeto. O projeto prevê a terceirização dos serviços públicos do cemitério. A concessionária deve pagar o valor de R$ 350 mil à prefeitura como uma forma de indenização. Esse valor é referente às edificações feitas pelo município da área A, que corresponde ao velório em construção, e a área B, que é uma faixa de terra ao lado do cemitério. A concessão dos serviços de velório, sepultamento e administração vai ser feita para um período de 20 anos. Os atuais funcionários do cemitério vão poder escolher se querem trabalhar para o município ou para a empresa. Nesse caso, teriam estabilidade após 2 anos de trabalho. Na Câmara Municipal, o tema promete esquentar o debate. O vereador Clóvis Tamborim, por exemplo, concorda com a terceirização do cemitério se a lei garantir benefícios para a população. Esse projeto é bem polêmico, né? É bem polêmico, tanto é nós pedimos vista para estudar melhor com um grupo de vereadores. Se for trazer algum prejuízo a mais para o município, né, para os munícipes, por exemplo, aquelas mulheres que vão fazer a limpeza dos túmulos, né, se forem proibidas de entrar, os funcionários que já estão trabalhando no cemitério forem dispensados, tá? Esse projeto, com certeza, ele não tem aprovação da unanimidade. Para ele, existe o lado positivo do projeto, mas o vereador afirmou que, como cidadão lemense, é contra a terceirização do cemitério. O benefício que traria, né, era menos despesas para a prefeitura.
Outro benefício que a empresa, que seria a terceirização, pagaria para o município, a título de indenização, R$350 mil. Com esse dinheiro, a prefeitura construiria uma escola no Jardim Nova Leme. Uma escola com creches e até a 4ª série. Assim como Clóvis Beto Facioli, do PTB, também é contra. O vereador foi ainda mais decidido ao dizer que não vê benefícios no projeto. Eu não vejo de imediato nenhum benefício, porque estaria passando para a iniciativa privada a administração do cemitério. Eu acho que apenas iria atrapalhar e trazer alguns prejuízos à população, já que, no meu entender, essa iniciativa privada iria cobrar pelos serviços e iriam cobrar muito mais que o município cobra. Então, eu não vejo nenhum benefício de momento para a população. Para ele, haveria algum benefício se a empresa fizesse também a conclusão do velório. Então, nós vemos aí um velório quase pronto. Eu acho que isso seria um benefício, a conclusão do velório, e que a população pudesse usar e ter um pouco mais de conforto nessa hora tão triste que seria a hora de um velório. Então como eu digo, não traz benefício. Benefício seria se concluísse o velório. A relutância maior dos vereadores está no possível aumento das taxas cobradas pelos serviços e em outras limitações. O prejuízo que seria é que se a empresa terceirizada, né, ela desrespeitasse as ordens da prefeitura e colocasse o preço à revelia. Ou, em administração futuras, né, acordos entre a empresa terceirizada e a prefeitura se acordassem em aumentar o preço além do valor normal que está sendo hoje utilizado. Eu acho que no dia de hoje, se fosse votado, não passaria, porque a maioria dos vereadores estão contra. Ele está com pedido de vista pelo vereador Clóvis, porque existem muitas dúvidas. Está muito confuso o projeto, não existem ainda regras definidas para que os vereadores pudessem aprovar ou não. Então, no dia de hoje, não, no meu entendimento, não passaria. E aí, Paulo, mais um momento polêmico na cidade. Mais um momento, e acho que a grande questão aí é realmente se ver a relação custo e benefício. Aonde é que realmente os munícipes estariam ganhando? Esse fator dos 350 mil, nós precisamos pensar que parece-me que a concessão seria para 20 anos, se eu não me engano, que foi mencionado, e acho que precisa-se realmente ter uma relação, se rever ou se estudar essa relação de custo e benefício. Nós sabemos que hoje a população já está aí assoberbada, né, de custas, de multas, de juros, enfim, de tudo. E mais uma taxa realmente que pudesse vir a crescer, com certeza não teria por parte dessa população nenhum aceite. Agora, nós também devemos entender que realmente, eu pelo menos acho que o cemitério municipal carece, né, de melhores aí reformas. Qualquer pessoa que venha, que veja o nosso cemitério, com certeza ficaria aí um tanto decepcionado com a situação dele. Eu até, particularmente, acho até, eu não sei se Leme teria condições, talvez, de que aqueles que tivessem um pouco mais de possibilidade financeira, quem sabe pudesse pensar em Leme, um cemitério-jardim, umas pessoas que pudessem ou quisessem cultuar, né, seus mortos num lugar melhor, digamos assim. Leme não tem, talvez pensar num projeto, e aí quem sabe fosse pensado uma terceirização, mas um plano, um cemitério dessa forma, né, um cemitério-jardim, algumas cidades já tem, né, para algumas pessoas que quisessem ter um espaço melhor para poder cultuar os seus mortos. Porque realmente eu vejo o cemitério de Leme que está um pouco a desejar. Com relação aos funcionários, também esse é um problema que precisa ser visto com muito cuidado, né? Com certeza. Funcionários que já estão lá e que são funcionários da prefeitura, enfim. Verdade. Inclusive, menciona, se eu não me engano, que depois de 2 anos eles teriam estabilidade, se eu não me engano foi isso que eu entendi, mas é aqueles que já têm. Ele não poderia passar por um outro processo, uma nova aprovação de estabilidade, passando pela iniciativa privada. Então é algo que também tem que ver com bastante calma, né, para poder se pensar. Mas eu acho que a questão maior é ver essa relação realmente de custo e benefício e saber o que isso traria realmente positivo para os munícipes. Agora, o vereador Beto Facioli se bateu na tecla de que o mais correto no momento seria terminar o velório. O velório já está quase
finalizado, pelo que a gente pôde acompanhar ali? Pelo que a gente tem visto, pelo menos, é essa que é a ideia, não é? Qualquer empresa que chegasse nesse momento, eu não sei realmente o quanto que faltaria, mas pelo menos pelo que a gente vê, a olhos, não me parece que está em fase realmente terminal. Muito bem. O prazo final para o setor de produção de açúcar e álcool fazer o requerimento de queimada termina no dia 2 de abril. A novidade deste ano é que o procedimento vai ser feito por meio eletrônico no site da Secretaria do Meio Ambiente. Quem não fizer a solicitação prévia estará sujeito a penalidades legais e ao pagamento de multa de 30 UFEPs por hectare de área queimada. O decreto número 47.700, de 11 de março deste ano, estabelece um cronograma para acabar com o uso do fogo como método de retirar a palha da cana-de-açúcar. Os plantadores de cana que utilizam essa prática como método de pré-colheita devem reduzi-la até 2006 para 20% da área de cultura de cana a ser colhida na safra. Esse percentual será gradativamente aumentado até atingir a eliminação completa em 2021. Paulo, outro assunto pesado também, e principalmente nas cidades próximas às queimadas de cana-de-açúcar, que é um tormento, né? É um tormento. Aliás, é tão um tormento quanto o próprio corte da cana-de-açúcar. Eu tive a possibilidade de trabalhar fazendo assessoria jurídica do Sindicato Rural aqui na cidade de Leme, e compreendo perfeitamente essa necessidade para os trabalhadores da queima, não é? Por quê? Porque ele vai adentrar o corte da cana, ele está sujeito a risco de animais, cobra, o corte que faz das folhas realmente é incômodo, sem contar o serviço, que já é um tanto difícil. Mas realmente o prejuízo à saúde que a queima faz já é prova, e todos nós temos conhecimento, e sem contar a limpeza, né, das zonas de casa, que o digam, é algo que também não dá mais para se tolerar. Agora, eu particularmente acho ainda que haja já uma grande redução da mão de obra da cana-de-açúcar. É um trabalho que está fadado ao tempo realmente deixar de existir, né? É um trabalho difícil, ainda que haja, nós sabemos que muitas pessoas dependem dele, mas eu acho que a longo prazo o ideal realmente seria que essas pessoas pudessem ser reconduzidas a um outro tipo de trabalho, tamanho sacrifício que é. No mundo moderno, quando nós estamos, não é possível ainda que as pessoas precisam trabalhar tão duro, né, nessa situação para poder sobreviver. O ideal seria realmente que pudesse, a um longo prazo, as pessoas serem reconduzidas a um outro tipo de trabalho, né, para que não tivesse nem essa dificuldade e esse temor de se encerrar, né, com a queima da cana-de-açúcar, que é algo realmente inevitável. Agora, esse prazo aí, 2021, é um tanto quanto longo, ou está dentro da média para se fazer toda essa... se tratar esse assunto, não é só a queimada propriamente dita, mas assim sim, o pessoal que dela vive. A questão da mão de obra. Mão de obra. Nós ainda, Leme, acho que passou um processo muito grande em relação à questão dos migrantes que tinham a relação com a cana-de-açúcar, mas hoje a gente tem percebido que a redução já foi bastante significativa. Né? Agora, o que tem ocorrido, eu tenho sabido disso, é que o próprio maquinário, muitas empresas também não têm investido no maquinário, tamanho o custo, não é, que ele tem causado. Mas eu acho que o prazo realmente ele acaba sendo suficiente para poder fazer essa remodelagem de trabalho. Os laboratórios que produzem os remédios genéricos querem apoio do Ministério da Saúde para a retomada de campanhas de divulgação desses medicamentos. Mesmo sendo, em média, 40% mais baratos, as vendas de genéricos estão estagnadas desde agosto do ano passado. Até então, o crescimento era de 5% a 10% no mês. Na verdade, o mercado farmacêutico já vem registrando estagnação nos últimos 2 anos e essa diminuição de vendas também atingiu os medicamentos genéricos.
Segundo a Associação de Fabricantes de Genéricos, a explicação para isso é o achatamento da renda do consumidor. Mas para este segmento específico, a queda no faturamento se deve ainda ao fato do governo ter parado de fazer campanhas institucionais em favor destes medicamentos. Em fevereiro de 2002, a venda de genéricos era de 40 milhões de reais. Em abril, passou para 50 milhões e em julho chegou a 60 milhões e parou por aí. Os laboratórios e a própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tinham a expectativa de que em 2 anos os genéricos ocupassem 10% do mercado de medicamentos, beneficiando a população de baixa renda. Mas até agora os genéricos só detêm 6% do total de vendas por unidade no Brasil. Existem hoje a venda de 776 medicamentos em 2.567 apresentações. O Ministério da Saúde disse que já estuda a volta das campanhas de divulgação dos genéricos, mas ainda não revelou quando e como isso deve acontecer. Bom, o que se deduz aí, Paulo? O povo não quer saber do genérico ou não há a prescrição do medicamento, né? Porque me parece que tem que haver uma prescrição. Eu entendo que é uma questão cultural. O povo brasileiro ainda se automedica demais e ainda prevalecem as marcas tradicionais. É uma infelicidade essa notícia, porque se tem algo que na área da saúde realmente nós deveríamos aplaudir, e nós que reclamamos sempre do preço do remédio, que é muito caro, não fazer uso desse barateamento. Eu acredito que ainda prevalece essa cultura, essa tradição da automedicação. Nós sabemos que o povo brasileiro não tem um costume do médico, haja vista esse número enorme de farmácias que temos nas cidades, e existe essa prática, né, costumeira dessa automedicação, e aí prevalece ainda os tradicionais. Infelizmente, no meu ponto de vista, acho que isso ainda prevalece. Você acha que essa solicitação por parte da indústria, no sentido de que o governo venha a massificar mais essa propaganda aí, vai funcionar? Eu acho que é um caminho, mas o que precisaria, eu entendo, é que realmente conscientizasse a população no sentido de evitar a automedicação, porque eu acho que essa automedicação traz esses produtos tradicionais e que tem, às vezes, na maioria das vezes, o preço mais elevado, e ele acaba não trabalhando com genéricos, não é? Então, acho que precisa trabalhar, sim, essa publicidade, mas necessariamente mudar a cultura do povo. Você vai ver no próximo bloco. Leme começa a ganhar destaque no cenário do esporte nacional como a cidade do Kung Fu. A gente volta no instante. Não, eu digo por nós aqui na técnica, né? Aquela hora... errando bastante. Rolando vinheta. A agência de notícias da Câmara informou que o usuário dos planos de saúde vai poder ganhar o direito de escolher o profissional de sua preferência. A ideia é estimular o credenciamento universal dos médicos e hospitais. O projeto é de autoria do deputado Inocêncio Oliveira, do PFL de Pernambuco. De acordo com o projeto, os beneficiários dos planos vão poder escolher o profissional de saúde desde que esteja legalmente habilitado e aceite atender pelo valor dos honorários pagos pelo plano contratado. O projeto foi distribuído para as comissões de Seguridade, Social e Família e também de Constituição, Justiça e Redação. Paulo, eu acho planos de saúde. É uma boa notícia. Na verdade, às vezes você pode ter uma relação mais aceitável com outro médico que não encaixe no seu plano, né? E na medida que você tem essa possibilidade de abranger essa sua escolha a um outro profissional, claro, desde que ele aceite, eu acho que realmente isso é muito interessante. Melhor seria ainda se nós pudéssemos entender essa notícia, que isso poderia ser os usuários do plano de saúde público que pudessem atender qualquer outro plano particular, ou qualquer outro médico particular, né?
desde, é claro, que as taxas pudessem incluir nesse preço, né, que realmente a gente sabe que não acontece. Mas seria maravilhoso se a notícia fosse essa, né, que realmente o usuário do plano de saúde público pudesse fazer uso de qualquer outro médico particular. Você não acha que pode haver aí um bate de frente com relação a esses valores que o médico pode ou não aceitar, dependendo do valor que vai lhe ser proposto, né? Se ele já tem um valor por aquele serviço, ele não vai se ganhar menos, no caso? Mas como está relacionado a planos de saúde, eu acho até que eles diferenciando um pouco, se equivalem de certa forma, né? Eu acho que pode acontecer, no meu ponto de vista, é o choque se dar mais entre os planos de saúde. Porque nós sabemos que tem determinados, digamos aí, cartéis de série de alguns grupos de médicos e tudo mais. Então eu não sei se esse grupo de médicos aceitaria, digamos assim, que outros, né, entrassem nesse plano na medida em que o seu usuário faça a opção por ele. Talvez seria mais entre o choque entre os planos aí do que necessariamente entre os preços. Uma cena curiosa pôde ser vista hoje por quem passou pelo trevo principal da cidade. Uma bandeira do Iraque foi colocada no alto de uma torre de energia onde passam fios de alta tensão. Não se sabe quem colocou e nem por quê. Talvez seja uma forma de protestar contra os ataques das forças aliadas sobre o país de Saddam Hussein. Mas, sem dúvida, o autor da proeza poderia ter pensado numa forma menos arriscada de fazer a sua manifestação. Já a Copel fez neste sábado uma manifestação pela paz menos arriscada. Depois de tomarem o café na escola, cerca de 300 pessoas fizeram uma caminhada vestidos com camisetas brancas, segurando faixas e cartazes contra a guerra. A manifestação também foi em comemoração ao 9º aniversário da escola. Uma frente fria se desloca pelo sul da Bahia, mas as suas instabilidades permanecem sobre grande parte do sudeste do Brasil. Em São Paulo, deve chover apenas no norte e noroeste do estado. Nas outras áreas, o sol aparece com muitas nuvens e no fim da tarde chove fraco. Confira a previsão do tempo para amanhã em Leme. A terça-feira vai ser de sol com nuvens esparsas. Podem ocorrer pancadas de chuva. A probabilidade é de 33%, com índice pluviométrico estimado em apenas 1 milímetro. A temperatura deve variar entre 19 e 29 graus. E nesse final de semana, Leme sediou a primeira seletiva regional da Federação Paulista de Kung Fu Wushu. As competições aconteceram no ginásio de esportes Valdomiro Macarenco. A maior delegação representada foi a de Leme, e os bons resultados conquistados pelos lemenses neste esporte já começam a fazer da cidade a capital brasileira do Kung Fu. A seletiva reuniu 130 atletas de 12 cidades da região e é uma preparação para o Campeonato Paulista que acontece em junho. Os 3 primeiros colocados em cada categoria estão automaticamente classificados. As competições acontecem em 2 modalidades, o kati, que é a exibição, e a luta propriamente dita. Os combates são disputados em 3 rounds de 2 minutos cada. Os árbitros avaliam os golpes e o desempenho do atleta, atribuindo notas ao final. Os competidores vão desde pequenos, como Eduarda, de 7 anos, até adultos. João Roberto, por exemplo, é surdo e a deficiência não o impede de competir. Paulo Ricardo, de 12 anos, foi o campeão infanto-juvenil na categoria luta desta seletiva. Por que você decidiu fazer Kung Fu? Por causa que é bom para que dá disciplina, ensina a não usar as drogas. Brandon, de 8 anos, já acumula o título brasileiro na modalidade mãos livres em 3 categorias. Segredo para alcançar tanto sucesso como você está alcançando, ser campeão em tantas categorias? Não tem segredo, é só você treinar e se dedicar. Julierme, de 26 anos, foi o campeão da seletiva na categoria até 80 quilos, vencendo 3 adversários por nocaute, um deles em apenas 14 segundos.
Eu sempre gostei de artes marciais, eu tinha medo, né? Eu tinha outra imagem das artes marciais, eu achava que eu ia o pessoal ia bater em mim, mas o Kung Fu não ensina isso, né? Ensina muita filosofia, é uma filosofia de vida, né? E eu gosto, foi isso que eu procurei. Leme participa da seletiva com a maior delegação, são 55 atletas. Já tem campeões reconhecidos nacionalmente e professores que são membros da seleção brasileira de Kung Fu. Sem muito barulho e principalmente sem patrocínio, mas com muita dedicação, os professores de Leme já vão construindo a fama da cidade, que já começa a ser chamada de capital brasileira do Kung Fu. Bom, Leme realmente já é uma referência nacional na área de Wushu, né? Porque nós temos aqui atletas campeões brasileiros, atletas que vão para Mundial, já disputaram Mundiais e também que vai disputar o próximo Mundial desse ano. Agora, aqui em Leme o que precisa é o quê? Primeiro, no Kung Fu existe muita gente que se diz que é mestre disso, mestre daquilo. Primeira coisa, tem que acabar com essas porcaria tudo. E num futuro próximo aí, montar uma seleção paulista, uma seleção lemense de Wushu, né? Com critérios o quê? Contratar pessoas para estar treinando, fazer um treino na prefeitura municipal, ceder espaço para esse pessoal estar treinando e crescendo todo mundo junto, mas com um único pensamento, que é o quê? Elevar o nome do Kung Fu e do Wushu, não só aqui em Leme, mas no Brasil inteiro. E o presidente da federação nos mandou um ofício dizendo que Leme seria uma capital do Kung Fu. Temos tudo para acontecer, falta apoio, falta patrocínio, falta, na verdade, um reconhecimento das pessoas para com esse esporte que é fantástico, maravilhoso. E agora pausa para o intervalo. No próximo bloco vamos continuar falando de esportes com o professor Fábio Leme, trazendo todas as informações do esporte local. Fique ligado, a gente volta no instante. Rolando vinheta. O final de semana foi de muitas decisões. No sábado, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista, vencendo o São Paulo por 3-2, um jogo nervoso e muito disputado. O Vasco, por sua vez, sagrou-se mais uma vez campeão carioca, apesar da lambança feita pelo árbitro que tumultuou a partida. Na Fórmula 1, o novo regulamento está fazendo seu papel e tornando o campeonato mais competitivo, com Rubinho conquistando a segunda colocação e se igualando em números de pontos com o Michael Schumacher. E para saber o que aconteceu no esporte lemense, mais uma vez, o professor Fábio Leme. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bispo. Bem, quanto ao Kung Fu, que vimos umas imagens aí, tive uma conversa também com o João, e o João me falou alguns detalhezinhos, que foram 100 atletas competindo, mais de 300 pessoas no local, vários atletas de Leme classificaram nessa eliminatória, e a presença tiveram de 2 diretores, que foi o Jairo Figueiredo de Limeira e o próprio João Ferreira, que faz parte da diretoria da federação. A presença do campeão brasileiro também teve aqui em Leme, Antônio Carlos de Porto Ferreira, se preparando para o Mundial que vai acontecer na China. O Congresso da 7ª Olimpíada dos Trabalhadores foi realizado segunda-feira passada e teve algumas modificações. São 23 empresas inscritas até o momento, ainda há possibilidade de mais inscrições. Teve a presença do representante do SESI, o senhor Elvis, e alguns detalhes que foram definidos são: a competição se inicia dia 30/3, às 20 horas, no ginásio Valdomiro Macarengo. O encerramento dia 1º de maio. As novidades mais em destaque são campeão masculino esse ano, campeão feminino e campeão geral. O feminino e o masculino, Bispo, é por causa que muitas empresas não têm a ala feminina trabalhando em suas empresas. Então, eles consideraram esse item e colocaram campeão masculino e feminino. E o geral abrangendo ambos. O voleibol da CU inicia os treinamentos na semana passada nas categorias infanto, sub-21 e adulto. Essas categorias de sub-21 e adulto são as categorias que farão parte dos Jogos Regionais desse ano, que vai ser em Araras. Vão também disputar os torneios regionais e também os campeonatos da APV.
Essas duas equipes estão treinando, estão sendo totalmente remodeladas, estão recebendo bastante atletas da educação física aqui de Leme e de outros cursos também. Os treinos são de quintas e sábados e alguém que estiver interessado em participar pode chegar lá no ginásio e perguntar os horários que será informado. Gilberto participa da primeira etapa da DTM Pickup de 2003. Foi realizada a prova muito acirrada, foi uma prova que trouxe muitas dificuldades para o piloto de Leme, mas conquistou uma boa classificação, ficou em 9º lugar. Só que essa prova ela traz alguns detalhes. O motor ele é sorteado antes da prova. E Gilberto não teve um motor muito bem, não estava muito bom esse motor estava com defeito. Apesar que a própria DTM traz mais 6 motores para fazer novos sorteios, se caso há algum problema mais sério. Mesmo assim, o piloto de Leme quis ficar com esse motor e não deu. Ele tomava, em média, na prova, 2 segundos do ponteiro. Quer dizer, fica difícil. Ele largou na 24ª posição. Então, se deu para prever que, conseguindo classificar com 9º lugar, obviamente ele tirou no braço mesmo essa classificação. Realmente, o piloto de Leme ele é considerado dentro da DTM Pickup, que faz a preliminar da Fórmula Truck dentro do Brasil. São das provas do Brasil. A próxima etapa vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, em abril. Campeonato Regional da BIR. Foi realizada mais uma etapa ali na Hípica Municipal de Limeira. Foi sábado que realizou o campeonato na modalidade salto. Tivemos 2 participações na categoria Escola A, que são garotos até 14 anos, 15. Foi participando da Sara Godoy e Felipe Capello, que ambos montaram o cavalo Diamante. E nessa categoria, Felipe foi campeão dentro de 32 conjuntos que tinha participando dessa etapa. Domingo aconteceu o campeonato regional de adestramento da BIR. Esse campeonato, que a Alessandra Lima Capello participou na categoria nível 1, montou o cavalo absoluto e conquistou o 10º lugar dos 55 conjuntos que haviam participando nessa categoria. Participou também Patrícia Grise, na categoria iniciante, montando Querubim, que ficou em 12º, com 30 conjuntos na sua categoria. Geraldo Lambert, que é o treinador de todo esse conjunto de montaria, ele conquistou o 4º lugar no nível 3, que é o nível mais alto desse adestramento, e tinha, junto com ele competindo, 12 conjuntos. Tá? Tinha mais de 250 pessoas, foi uma prova assim, de nível, e esse campeonato regional da BIR poderá ser uma etapa aqui em Leme, no nosso espaço que nós temos do hipismo. 4ª Copa de Enduro das Montanhas, aqui realizado em Limeira. Foi a 3ª etapa, no domingo, e com 220 pilotos, um número expressivo de inscritos. Fernando Capello, que participou na categoria 4 tempos de motos importada, conquistou o 9º lugar dos 38 competidores que tinham na tua categoria. A próxima etapa será do campeonato do Rally Point, que será no dia 6/4, na cidade de Dourado. Esportes do Clube de Campo Empírio. O campeonato do Ponte Móvel, que vai ter sua final realizada até quinta-feira que vem, também terá o sorteio das novas equipes para o campeonato de 2003. Ele vem com divisões de faixa que serão realizadas hoje e já depois da final do campeonato, que vai ser realizado na quinta-feira, já entra a seleção das novas equipes. Haverá uma confraternização depois do jogo final e pode ter certeza que a presença vai ser grande dentro do recinto. Dentro do esporte amador também do Clube de Campo, a equipe de futebol, que é organizada e é orientada pelo Israel, meu amigo Israel, ele teve uma disputa nesse final de semana contra a cidade de Analândia bem destacável, pois a cidade de Analândia, que é a equipe da Prefeitura Municipal, ela vencia por 3-0 no final do primeiro tempo. Virou o segundo tempo e a equipe de Leme, lá do Clube de Campo, conquistou fazendo 4 gols. Conseguiu nesse segundo tempo fazer 4 gols. É assim uma reabilitação, uma recuperação muito expressiva. E nessa terça-feira também vai acontecer a primeira fase do campeonato de base das escolinhas do Clube de Campo Empírio. São 3 meses do primeiro turno, com 10 equipes no pré-mirim, 10 equipes no mirim e 6 equipes no infanto. São aproximadamente de 270 a 300 crianças envolvidas nesses 3 dias
que serão na terça-feira, na sexta-feira e no sábado. E o Lemense, que venceu o jogo contra o CAP domingo, ontem, por 3-1, com os gols de Bruno Oliveira, 2, e Rodrigo Mota, 1, que inclusive esse Rodrigo Mota, Bispo, ele está fazendo muitos gols nas partidas. Quase todas as partidas ele está fazendo um gol. É um perigo, né? É um perigo, vamos dizer. Quando chega na competição, não faz aí... E segundo o Lucas e o treinador Paulo Sérgio me falou que deve continuar assim no campeonato também, não pode parar. Não pode parar. E essa semana entra mais uma semana de dispensa do contingente que está, os jogadores aqui treinando para tentar algum lugarzinho dentro da equipe que vai disputar a B1 de 2003. De Leme nós temos, certo, 3 atletas. O João Ricardo, que é o goleiro, o Ninha, que já jogou o ano passado, e o William, que já é jogador do clube. Tá? E o Rafael, que está tentando acertar a sua situação essa semana. E o campeonato regional de futebol, que foi realizado semana passada, nós tivemos 2 destaques da equipe da 7 de Leme, que foi o Júnior, que foi campeão, teve o Davi como goleiro menos vazado, e o Pizelli, que também foi o artilheiro dessa categoria. E na categoria acima da juvenil, que também foi a equipe da 7 de Leme campeã, Bruno foi o goleiro menos vazado e o Ricardo foi o artilheiro. E por falar agora em kart cross, nós vamos comentar agora e vamos trocar umas ideias aqui com o nosso entrevistado de hoje, João Braz de Carvalho, que é piloto de kart cross daqui da cidade de Leme. Bom dia, e aí, João? Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia a todo mundo. Então, João, diz pra nós, o que deu na sua ideia um garoto, ao invés de, como é de todo brasileiro, de praticar um esporte, mais assim, um futebol, um basquete, um vôlei, partir para o kart cross? Porque eu sei que eu acompanho você há muito tempo, antes até do kart cross, você também participou do kart de velocidade. Mas o que te chamou mais a atenção no kart cross? Bom, eu comecei no kart indoor há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. Daí eu passei para o kart de velocidade, né, que seria o passo lógico para todo piloto depois, né. E o kart cross surgiu como uma opção mais barata e mais atrativa, mais competitiva para eu continuar lutando por títulos, né. E foi isso que me atraiu no kart cross, em primeiro lugar. Essa chance de poder lutar por vitórias com um orçamento menor. E foi isso mesmo. E diga pra gente, as últimas provas que você participou, que você foi campeão, o ano passado você foi campeão de alguma categoria? Ano passado eu ganhei o Super Paulista, que foi um campeonato que pegou o estado de São Paulo inteiro e alguns pilotos até de fora do estado. Foi o campeonato mais forte do ano passado e eu consegui ganhar. Ganhei também a Copa Verão, que eu tinha ganhado em 2001, ganhei em 2002 de novo. Então é bi na Copa Verão? É, bi. E eu fui vice do Brasileiro das Ligas, né, Campeonato Brasileiro. Esse brasileiro, ele teve uma etapa em Leme, uma etapa no Mato Grosso do Sul, na cidade de Rio Brilhante, e uma etapa no Paraná, na cidade de... perto de Cambé, chama Novo Tacolomi, a cidade. E agora a última prova que você venceu foi semana retrasada? Eu venci em Votorantim na semana passada e venci ontem em Piracicaba. Foram as 2 primeiras do ano, né? E eu consegui... Você venceu as 2 baterias em Piracicaba ontem. Essa prova de Piracicaba foi o Racing Day. Foram várias categorias dentro do recinto na cidade de Piracicaba, que tem um autódromo de terra, mas é um autódromo. Então foi realizada uma prova de kart cross, prova de autocross, prova de Baja, de Turismo N, que correm os Passat, os Gol. Então teve várias provas durante o dia todo. E a federação, que está agora apoiando esse esporte, que é o kart cross aqui em Leme também, ela vem massificando esse kart cross e com certeza vai crescer aqui em Leme também, né? Vai sim. Tem muitos pilotos aqui em Leme que competem com você na sua categoria? Olha, Leme deu uma diminuída em quantidade um pouco agora, mas está começando a crescer de novo, está começando a crescer bastante agora. Leme deve ter mais ou menos uns 12, 13 pilotos além de mim, que estamos competindo direto, regularmente, né? E tem outros que estão competindo em uma prova ou outra, né? E você recebe apoio de alguém? Eu recebo sim, eu sou patrocinado pela Cerâmica Maristela, pela NB Representações e pela DNA Kids. E a Marmoraria São Manuel também, que me dão um apoio para financiar o meu campeonato. Que é um custo, né? É um custo bem alto. Bem, então, Bispo, é isso aí, é com você.
Muito obrigado, Fábio. Obrigado, João. Sucesso para você, viu? Obrigado. E o Leme Notícias termina aqui. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Para você, uma boa noite e até lá. Atenção, estúdio. Boa noite. Confira os destaques desta edição do Leme Notícias. Projeto de lei que institui a Tribuna Livre quer dar chance para o povo falar na Câmara Municipal. Incubadora de empresas ainda não deslanchou e não tem nenhum box funcionando depois de 3 meses da inauguração. Negócios na internet com cartão de crédito crescem, mas é preciso tomar alguns cuidados para não ter dor de cabeça depois. Com a mudança do clima, começam a aparecer as doenças do trato respiratório. Hoje, você vai saber como usar os descongestionantes nasais. No estúdio, o vereador Beto Fascioli comenta a sessão de Câmara de ontem. E comentando as notícias de hoje, o empresário Sidney Dose Tesa. Terça-feira, 25 de março, o Leme Notícias está começando. É possível que em breve você vai poder subir à tribuna da Câmara, fazer sua crítica, elogio ou reivindicação. O vereador João Machado, do PMDB, reapresentou um projeto de lei de autoria da vereadora do PT, Bel Parolin, que institui a Tribuna Livre. A ideia é possibilitar a participação do povo no Legislativo Municipal. Outra lei aprovada em novembro de 2001 vai neste mesmo sentido. É a urna do povo. O projeto da Tribuna Livre foi rejeitado pela Câmara há 2 anos atrás, quando foi apresentado pela vereadora Bel Parolin, do PT. Agora, o vereador João Machado, do PMDB, resolveu reapresentar o projeto. Na época, a Câmara estava se iniciando com um grupo novo de vereadores novos, talvez um pouco inseguro, e não foi aprovado naquela época lá. E eu analisando agora o projeto, e também naquela época, aquele projeto era antirregimental. Então eu decidi, fiz uma análise com a minha assessoria jurídica, decidi apresentar um projeto de resolução, para que não ocorresse no mesmo caso do anterior ser antirregimental. O que tem de diferente do seu projeto em relação ao projeto anterior? Existe alguma diferença ou basicamente é o mesmo? A ideia é a mesma, né? Apresentar um espaço na Câmara Municipal para que as pessoas possam expressar o seu pensamento, desde que seja assunto de interesse do município, né? Então nós fizemos pequenos acertos, alguns detalhes, alteramos sim, diferente daquilo que a vereadora apresentou na época, exatamente para favorecer agora a aprovação. Então, houve realmente um adianto, né? Houve assim uma precipitação, acho que por parte do vereador João Machado em estar apresentando esse projeto, já que ele vinha na forma de projeto popular, por não ter passado aqui nessa Câmara. Não só o meu não foi aceito, porque a ideia não é minha, mas em outras ocasiões também não houve a aprovação. Mas, a bem da verdade, o que nós entendemos é que deve existir o debate, inclusive o debate sobre a Tribuna Livre. E eu acho que vem para reforçar essa ideia de que a Câmara vai estar aprovando esse projeto e as pessoas estarão participando, realmente discutindo suas opiniões na tribuna da Câmara. Neste sentido, em novembro de 2001, um projeto do vereador Orozimbo Sandoval, do PPB, foi aprovado, criando a Urna do Povo. Foi quando houve uma rejeição pela maioria da Câmara Municipal, num projeto da vereadora Bel Parolin, onde ela tentou criar a Tribuna Livre. Em virtude disso, para que o povo de Leme tivesse uma participação maior junto ao Legislativo e à administração, eu então criei a Urna do Povo, onde até hoje está à disposição da população lemense.
4 urnas foram distribuídas na cidade para receber as sugestões da população. Uma está na própria Câmara Municipal, outra no CAIC e outra no CS2. Uma quarta deveria estar na Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, mas foi retirada e ninguém sabe aonde está. Mas nas ruas, praticamente ninguém sabe o que é urna do povo. E também nem sequer ouviu falar de tribuna livre. Talvez para os vereadores o grande desafio não seja apenas criar meios para a participação popular, mas desenvolver projetos para aumentar a consciência política da população lemense. O senhor sabe o que é urna do povo? Não. E tribuna livre? Também não. Tá bom. Urna do povo? É onde que a gente coloca as coisas que a gente der da cidade, assim, por exemplo, você quer alguma coisa no seu bairro, não é isso? A senhora sabe onde tem uma urna do povo? Não sei. E tribuna livre, a senhora sabe o que é? Não. Não. A senhora nunca ouviu falar em urna do povo? Não. E tribuna livre, a senhora sabe o que é? Também não. Não, nunca ouvi falar. Urna do povo, não. E tribuna livre? Tribuna livre? Eu já ouvi na Câmara isso aí. Acho que é isso daí, não é? E o que vai acontecer, o senhor sabe? Já tem ideia do que seja a tribuna livre? A tribuna livre, na minha opinião, eu acho que é o povo participando. Já ouviu falar alguma vez de urna do povo? Não. E de tribuna livre? Também não. Nunca ouvi falar. É um mistério que mesmo nós convidando o povo para participar de sessões da Câmara, mesmo assim eles não comparecem. Haja visto que a urna do povo, estando já há algum tempo à disposição dos munícipes de Leme, a participação é muito pequena, chegando ao ponto de nós termos cada urna quatro correspondência durante todo o mês. A verdade é uma só, o povo de Leme, principalmente de Leme, é muito acomodado. Então existe uma parcela da população que sabe, que está interessado na tribuna do povo, e existe na urna do povo e na tribuna livre. Existe uma outra que não se atém a essa discussão. Então nós queremos, junto com essa articulação com todas as entidades, estar fazendo também a discussão. Então eu acho que a gente só ganha politicamente com isso, embora a sua enquete ou outras pessoas digam, né, que a população não sabe e não está interessada. Muito bem, Ney. Obrigado pela presença. Boa noite para você. Boa noite, Bispo. Boa noite, telespectador. O que você achou? Tribuna do Povo e urna. Urna do Povo e Tribuna Livre? Tribuna Livre, ou Tribuna do Povo e urna livre. Tribuna Livre para o povo, eu acho... Eu sou favorável a isso, desde que exista um critério como utilizar isso, né? Porque se o vereador que é eleito pelo povo de Leme, né, se ele não chega a ter força para indicar e conseguir certos melhoramentos em bairros, fica muito difícil. Eu acho que alguém do povo subir numa tribuna livre e brigar por seus direitos. Eu gostaria, sim, de uma tribuna livre que não ocorresse dentro de uma sessão normal do Legislativo. Uma sessão extra, vamos dizer assim. Uma sessão extra. Um dia diferente. Num dia diferente. Quinta-feira, com presença obrigatória de todos os vereadores. Né? E as inscrições poderiam ser feitas durante a semana. E o cidadão subia na tribuna expor suas ideias. Expunha todas as suas ideias, com calor, sem calor, de qualquer maneira, desde que haja respeito. Porque senão é preferível acabar com a tribuna livre na primeira semana, porque se o cidadão for lá a fim de ofender esse ou aquele político, não é a função. Talvez eu acho que eles sabem o que eles vão fazer e como eles vão coordenar isso daí. Mas é válido, eu acho válido. O povo tem o direito de ir lá e participar. E o vereador tem muito mais ainda por obrigação de ouvir o que um cidadão tem para reivindicar e qual a dor, talvez, que ele sinta por pagar seus impostos, ser um cidadão lemense e não ver as coisas ocorrerem como ele quer. Eu acho válido. Agora, com relação à urna do povo, nós vimos aí o depoimento do vereador Orozimo Sandoval, de que muito poucas pessoas têm participado aí, né? 4 ou 5 papeletas no final do mês. São 4 urnas, são 3 urnas, a quarta não se sabe por que foi retirada lá da promoção social, mas de qualquer forma me parece que não há interesse, ou isso faltou um pouco mais de divulgação,
um pouco mais de esclarecimento? O que você entende, Ney? O que eu entendo é o seguinte, eu sou um cidadão que, acho que bem relacionado em Leme, né? Eu frequento muitos lugares de Leme, eu não sei onde tem uma urna do povo. Então, se eu não sei, como é que um cara que mora lá na vila tal lá, ele pode saber... Tem uma no Caique, tem uma no CS2... eu fiquei sabendo agora. Ficou sabendo agora? Agora, eu não sabia. Eu acho que a urna do povo devia ser no centro do jardim aí, com um luminoso em cima escrito, divulgando, um negócio bonitinho, coberto, onde... E também que as reivindicações colocadas nessa urna sejam lidas e acatadas, né? E cumpridas, porque também se virar palhaçada de encher uma urna e todo mundo ler e jogar no lixo, também não vai resolver nada. Mas uma coisa não vai bater com a outra, a urna do povo e a tribuna livre, porque a pessoa vai subir na tribuna para reivindicar alguma coisa e poderia reivindicar através de uma carta, através de um documento. Não, eu acho que não entra em choque uma com a outra, não. Sabe por quê? Na tribuna, ele tem um poder maior de argumentação. E talvez ele não é letrado para escrever o suficiente e argumentar o que ele quer. Mas eu acho que ele não poderia perder tempo numa tribuna livre para requisitar tapar um buraco. Tapar um buraco em frente à casa dele. Muito bem, assunto polêmico. A polícia registrou 5 acidentes de trânsito, sendo 4 com vítimas, todas sem maior gravidade. Também houve arrombamento em uma residência no Jardim Travagim e um furto de bicicleta. A partir de uma denúncia anônima, os policiais foram até o bairro Taquariponte, onde 2 indivíduos tentavam furtar um dos ranchos na rua Esmeraldino Vieira das Neves. No local, a guarnição abordou o eletricista Leandro de Oliveira e Marcelo Quinoc, ambos de 19 anos. Os 2 estavam num Fiat 147. Dentro do carro e no bolso de um deles, os policiais encontraram 2 papelotes de maconha. Eles tinham também alicates e talhadeiras que foram usados para arrombar o cadeado e a janela da chácara do funcionário público José Mauro Moraes. Na parede da casa havia marcas do tênis de um dos acusados, mas nada foi furtado do local. O veículo foi apreendido e os 2 liberados, já que não houve a qualificação de tentativa de furto. Outro veículo foi furtado ontem na cidade. O comerciante José Carlos Bueno, de 64 anos, estacionou seu Gol ano 94 na rua Ângelo Cândido, na cidade de Jardim, por volta das 8 da noite. Meia hora depois, quando voltou, já não encontrou o carro no local. Este já é o 3º furto de veículo registrado desde sábado aqui em Leme. Você já fez compras por internet? Se ainda não fez, é bem provável que logo você vai testar este novo jeito de ir ao shopping. Um levantamento feito por 3 institutos de pesquisa mostra que o número de consumidores que fazem compras online e pagam com cartão de crédito vem aumentando bastante. A previsão é que os internautas movimentem cerca de R$1 bilhão com compras pela internet usando o cartão de crédito. As pessoas estão usando cada vez mais a internet, mas não só para buscar informações. A rede mundial de computadores já virou um verdadeiro shopping virtual. Uma pesquisa feita pela Credicar, IBGE e Ibope mostra que a maior parte dos consumidores que usa a internet utiliza o cartão de crédito para pagar as compras. É o chamado dinheiro plástico. Em 2001, os negócios online somaram 460 milhões de reais. No ano passado, chegou a 745 milhões, um aumento de 62%. Mas, para garantir a segurança desta modalidade de compra, é preciso ter alguns cuidados. A internet tem de tudo. Tem site seguro, site com malandragem, tem tudo. Então, você tem que ver uma loja mais ou menos que você já conhece, ou já ouviu falar, ou tem alguma indicação de alguém. Tem que ter o cadeadinho fechadinho na hora de dar os dados, que é o site seguro que se fala. E tomar cuidado, né? Normalmente as pessoas ou compram por cartão de crédito, ou com boleto, ou às vezes até pelo correio. Algumas lojas de eletroeletrônico usam o computador como mostruário. O consumidor vê o que vai comprar apenas na tela do micro.
Nas compras por internet, ainda existe o risco de fraude. Depois de escolher o que vai comprar, o consumidor precisa digitar o número do seu cartão de crédito. Por isso, o melhor é comprar em sites conhecidos e de credibilidade comprovada. Tem que ter uma loja conhecida que você tenha para quem reclamar, que tenha um telefone, ou você liga na loja, toma informações, né? Porque é difícil, né? Na minha posição, eu acho que é sempre bom pegar uma loja assim, lojas grandes, né? Que já conhece, que tem propaganda, para não arriscar, né? O campeão de vendas pela internet, segundo a pesquisa, é o CD, com 68%, seguido dos livros e revistas, com 39%, brinquedos, com 32%, DVDs, 31% e eletroeletrônicos, com 16%. A maior parte das compras é feita por homens entre 30 e 49 anos. É mais barato, né? Você vai pegar lojas que aqui na nossa cidade mesmo tem vias como você comprar pela internet e não tem a comissão do vendedor da loja na internet. Então o produto está mais barato. Mesmo você pagando frete e tudo, às vezes está mais em conta do que você comprar na loja. E você tem a facilidade que você compra 24 horas, a hora que você quiser, e entrega na sua casa. O número de internautas residenciais também aumentou no país. Passou de 12 milhões em 2001 para 14 milhões no ano passado. No mesmo período, o valor médio de compra feita por cartão na rede aumentou de R$ 220 para R$ 250. Tem produto que às vezes você vai numa loja aqui na cidade, você vê o produto, você compra o mesmo produto pela internet. Agora, coisa assim, alimentação, essas coisas eu já não garanto, né? Mas produto assim, eletrodoméstico, CD, livro, é a mesma coisa, porque tem a marca certinho. Muito bem, Ney. É um cuidado que o internauta tem que ter nessa compra, porque às vezes você compra alguma coisa nas lojas e leva uma dor de cabeça para casa, meio que a distância, assim, o que você acha? Não, eu acho que tem que ter cuidado. Como a própria reportagem fala, você tem que pelo menos conhecer a loja que você está efetuando as suas compras via internet. Eu acho que é o negócio seria tanto do futuro, porque já acontece bastante hoje, né? Mas vai crescer com uma monstruosidade... Que é muito cômodo, né? A pessoa não tem que... Cômodo. Mas eu fico... Um pé atrás. Você prefere comprar na loja? Eu prefiro comprar na loja, eu gosto de ver, palpar, examinar, né? Você pode comprar de uma loja não idônea via internet e receber um negócio danificado, com defeito. Eu não sei, não tenho assim conhecimento de como se resolve isso em termos de reclamação ou para quem reclamar. Será que eles aceitam a reclamação via internet mesmo? Aceitar e resolver o problema, tudo bem, se não tiver muita demora. Perigo só, eu acho que é cartão de crédito. Tem muita gente expert em computador que... Os famosos hacks de computador. Os hacks, eu não arriscaria utilizar cartão de crédito para comprar alguma coisa via internet. O negócio é ir ao vivo e em cores. Eu acho. E quando a internet funciona também, né? Exato. Você vai ver daqui a pouco os perigos do uso constante de descongestionantes nasais. Fique ligado, a gente volta num instante. O projeto de lei federal 213/03 quer proibir a utilização de pneus recapados em veículos de transporte rodoviário de passageiros ou de produtos tóxicos e inflamáveis. O projeto é de autoria do deputado Carlos Nader, do PFL do Rio de Janeiro. O projeto prevê penalidades que vão de multa à retenção do veículo para quem não cumprir a norma. O deputado diz que a qualidade dos pneus é um aspecto fundamental na segurança do transporte rodoviário. Pneus recapados deixam os veículos mais vulneráveis a acidentes. Por isso, não devem ser usados em situações que possam resultar em desastres de grandes proporções. O projeto tramita em caráter conclusivo e será apreciado pelas comissões de defesa do consumidor, meio ambiente, minorias, viação e transportes e Constituição, Justiça e Redação.
Como é que ficam os caminhoneiros nessa aí? Os pneus ressolados? Que muita gente utiliza isso, né? Isso daí, pelo jeito que foi enfocado, é uma piada. Porque, pô, ele é dono de alguma indústria de pneu ou o lobby é muito grande em cima dele para talvez engraxar o bolso do deputado para coibir de ver isso daí. Eu penso assim. Agora, desde que existe o veículo, existe recaustadora de pneu. Eu fiz estágio em 3 multinacionais de pneu, fabricantes de pneu. Nunca vi crime nenhum, porque todas as recaustagens são orientadas e o material de ressolagem é fornecido por essas multinacionais, que é Goodyear, BF Goodrich do Brasil, Pirelli, Dunlop. E eu não vejo por que coibir isso daí agora. Mas não existem aquelas recaustagens também que são meia boca? Existe. É um perigo também. Existe, né? umas colagens a frio, que você vê saindo aqueles cinturão de desenho de pneu nas estradas. Mas, pô, fiscaliza melhor, então. Dê condições de recaustar pneu para quem realmente é do ramo. Todo mundo abre, se você for tirar um alvará na prefeitura para abrir uma recaustadora, verifica a procedência desse empresário, se ele tem condições, se ele tem cacife para isso, se ele tem conhecimentos técnicos. Agora, não sei. É um rombo, porque o frete é muitíssimo bem remunerado no Brasil. O cara vai daqui a São Paulo por 200 e poucos reais de frete, estoura um pneu, ele precisa dar 2 viagens para trocar o pneu. Agora o cara quer tirar o recaustado, onde você usa, se o motorista for cuidadoso, usa, acho que até umas 3 recaustagens sossegadamente. Então você vê, a diferença de uma boa recaustagem é muito diferente do preço de um pneu novo. O clima já mostra sinais de que o outono realmente chegou. As temperaturas estão mais amenas e um vento mais frio tem marcado as manhãs e o final de tarde em Leme. Com isso, muita gente já começa a sentir os famosos problemas do trato respiratório. Coriza, congestão nasal, garganta arranhando, tosse e dor de cabeça. Para quem costuma usar os famosos descongestionantes, é preciso tomar cuidado com os efeitos colaterais que eles podem causar. Quem costuma usar frequentemente os descongestionantes nasais deve ficar alerta para os perigos desse medicamento. É isso mesmo, doutor? Que problemas os descongestionantes podem causar às pessoas? Veja bem, os descongestionantes nasais, eles levam primeiramente à dependência. A mucosa apresenta, com o decorrer do tempo, uma atrofia dela. E isso levaria a distúrbios da fisiologia nasal. A tendência é que cada vez a pessoa passe a usar mais o medicamento. Então, não é uma coisa que deveria ser usada acima de 5 dias. Esses medicamentos podem causar também uma dependência psicológica? Podem, porque é muito comum nós recebemos pacientes que se utilizam do descongestionante cronicamente e há muito tempo, eles passam a ter no carro, no escritório, na cabeceira da cama. Então isso leva a uma dependência psíquica, né, da medicação. Então isso é verdade, isso pode acontecer. Em alguns casos, até o desenvolvimento de uma rinite medicamentosa. É verdade isso? Sim, na maioria das vezes, quando se usa a partir de 5 dias, você, como eu disse, você vai levar uma alteração da mucosa, da mobilidade dela e vai levar, com certeza, a uma rinite medicamentosa. Qual seria uma alternativa menos perigosa? Veja bem, existem vários casos de obstrução nasal. Por exemplo, a adenoide numa criança é um caso que vai levar a obstrução nasal, a sinusite, a rinite alérgica. Existem várias, e dentro das rinites alérgicas nós temos várias rinites. As rinites eosinofílicas, enfim, nós temos uma quantidade imensa. Então, aí quer ver um diagnóstico, primeiramente, para que seja usado o remédio correto. Na maioria das vezes, na rinite, como o descongestionante nasal, quando usado na rinite, leva a uma grande melhora, evidentemente o paciente acha que está fazendo o correto e vai passar a usar frequentemente. Mas o ideal seria o uso dos corticoides nasais. Corticoide nasal parece uma coisa assim terrível quando a gente usa essa expressão, né? Porque o corticoide ficou que é aquela coisa que vai engordar, que vai trazer efeitos colaterais, o que não é verdade. Os corticoides atualmente não têm absorção sistêmica, quer dizer, o organismo não vai absorver, somente a mucosa nasal. Então, na maioria das vezes, essa é a melhor conduta, né, o corticoide nasal. Na maioria das vezes, não é sempre também indicado. O soro fisiológico tem que ser lembrado que para lavagem nasal é a melhor medicação ainda.
Nunca é demais lembrar que a automedicação é um perigo. A melhor saída é procurar um médico. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Você é chegado num descongestionante nasal, né? Graças a Deus não sou chegado nem a descongestionante, nem a remédio nenhum. Remédio nenhum. Graças a Deus nunca precisei tomar remédio. Mas o Dr. Paulo Mussumessi, um excelente médico da área, acho que já disse tudo. Disse tudo, né? Eu acho também que aqueles cara que vive tomando injeção aí para gripe, daí gripe, desde que existe gripe, você sabe que tem um ciclo aí que de 3 a 5 dias, né, do vírus. E vai no médico, pô. Mas essa questão da automedicação é uma situação tipicamente brasileira, né? Todo mundo tem um pouquinho de médico. Tem. Todo mundo vai na farmácia também e recebe essa colaboraçãozinha de indicação, né? Indicação. Eu acho que deve ir no médico. Se não tem condições de pagar um médico, a rede pública está aí para isso. A rede pública tem bastante. Quase todos eles estão lá presentes. Não teria porquê. Não vejo razão de se automedicar. É um perigo. A medida provisória número 112, publicada no Diário Oficial da União de ontem, cria cargos de carreira policial e o plano especial de cargos do Departamento de Polícia Federal. Os 3.000 cargos estão distribuídos em 5 áreas, sendo 500 para a função de delegado de Polícia Federal, 500 cargos para perito criminal federal, 1.100 de agente, 600 de escrivão e 300 cargos de papiloscopista. Metade deles vão ser preenchidos com remanejamentos e promoções dos atuais funcionários da Polícia Federal. Um concurso público vai selecionar pessoas para as outras 1.500 vagas para os níveis superior e médio. O número de empregos formais, considerando apenas os vínculos com carteira de trabalho assinada, cresceu em fevereiro. Segundo os últimos dados do Ministério do Trabalho, foram gerados 84.029 postos de trabalho no país. Isso representa um crescimento de 0,38%. Na soma dos 2 primeiros meses, o crescimento foi de 0,54%. O setor serviços foi o que mais criou oportunidades de trabalho formalizado. Ao todo, foram 49.736 novos postos. Esse desempenho pode ser atribuído ao início do período letivo, que resultou no crescimento de 2,9% na oferta de emprego no ensino. O outro fator foi o aquecimento das atividades relacionadas ao turismo, propiciando a abertura de mais de 10.000 novas vagas nos serviços de alojamento e alimentação. Na agricultura, o emprego de mão de obra com carteira de trabalho aumentou 1,26%. Em termos geográficos, no mês de fevereiro, ocorreu elevação do emprego formal nas regiões Centro-Oeste, com 1,05%, na Sul, com mais 0,85%, e Sudeste, com mais 0,48%. E diminuição nas regiões Nordeste, com 0,92%, e Norte, com 0,27%. O estado de São Paulo foi o que mais ofertou emprego, 39.472 novas oportunidades de trabalho. Em seguida estão o Rio Grande do Sul, com 14.915, e Minas Gerais, com 10.801 postos de trabalho. Ô Ney, esse negócio de aumentar postos de trabalho parece que é uma boa, né? Pelo menos uma boa, mas os números dizem que é ridículo ainda o que foi poderia criado. Ser muito mais, né? Você vê que não se trata de 200 mil pessoas, nem 1 milhão de pessoas, são milhões e milhões de pessoas desempregadas no Brasil. E entra governo, sai governo, o discurso é o mesmo, só tem discurso. Quer dizer, é um assunto demorado para se discutir, mas tem tantas formas de se criar emprego que governo nenhum mexe. O que, por exemplo? Por exemplo, vou pegar um setor meu que eu conheço bem, moveleiro. Há 10 anos atrás tinha uma linha de crédito com juros subsidiados que você ia em qualquer loja ou qualquer fábrica de motos, fazia um orçamento. Quanto fica? Mobiliar minha casa? 10 mil reais. Você ia num banco, como eu posso financiar isso daqui? O banco fazia um cálculo para você de 12, 24 ou 36 vezes. Com prestações fixas, você pegava o orçamento familiar seu, né, a receita familiar sua, isso aqui eu posso pagar sossegadamente. E você
efetuava a compra. Isso daí foi castrado do nosso setor e do setor de eletrodoméstico há 10 anos, desde que implantaram o real. Nunca mais voltou. Então, a dificuldade que a gente encontra, porque minha indústria vende mais para as lojas de São Paulo. E essas lojas têm que bancar 24, 36 vezes, que não tem condições para isso. Não suportam, né? Não suportam. E nós também não suportamos aqui. Então fica esse negócio. E não adianta oferecer dinheiro para o empresário ou para o comerciante, certo? Você tem que oferecer dinheiro na ponta, para o consumidor. Consumidor, o que vai gastar. Você que tem que comprar e gerar emprego dentro da minha indústria, ou da dele, ou da sua, ou de alguém. Então é assim que vira o mercado. Aí vem aquela politicagem em cima que diz que isso daí gera inflação, isso inflaciona. Se inflaciona, então faça rodízio, pelo menos, de certos setores, porque tem um setor aí que acabaram com tudo isso, que é o da indústria automobilística. Você lembra que fecharam os consórcios, todo tipo de financiamento, só que o lobby deles são muito grande, eles conseguiram reaver toda a linha de financiamento, que hoje é menos de 1% ao mês. E 90% dos setores aí estão trancados. Podia se aumentar muito mais. E agora pausa para o intervalo. Daqui a pouco você vai ver como anda a incubadora de empresas de Leme, inaugurada em dezembro do ano passado. A gente volta já. A IEL, incubadora de empresas de Leme, já tem algum tempo de inauguração, mas até agora não tem nenhum projeto em funcionamento. Os responsáveis alegam algumas dificuldades, como, por exemplo, a burocracia. A nossa reportagem foi até lá para conferir como anda a incubadora. A incubadora de empresas de Leme foi inaugurada no dia 14 de dezembro do ano passado, mas ainda não está em plena atividade. Segundo a gerente de capacitação da incubadora, o prédio está em fase de instalação. Já existem 4 boxes prontos e 6 devem ser construídos nas próximas 2 semanas. Olha, com certeza, o objetivo dos parceiros, que é o Parque Tec de São Carlos e a Prefeitura Municipal, tiveram na intenção de facilitar o processo de seleção e até o processo de instalação da incubadora. Por isso que resolveram inaugurar e já em seguida iniciar o processo de instalação, para que fosse motivado as pessoas. Muitas não têm o conhecimento ainda de como funciona uma incubadora. E eu tenho certeza, diante de todas as conversas que tivemos, que o objetivo foi esse, é de facilitar o processo, quer dizer, acelerar o processo de seleção. Marlene afirmou que já existem projetos de microempresas que querem se instalar na incubadora, mas a principal dificuldade que elas encontram é montar seu plano de negócios. Porque é normal as pessoas passarem por fases de motivação. Então, nós fazemos seleção, orientamos com relação ao plano de negócios, ficamos à disposição, mas as pessoas têm diferenças de motivação, de grau de motivação. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma. É normal, é estatística que por uns 6 meses a gente consiga captar aí, de repente, as primeiras empresas que vão ser incubadas. O primeiro passo para montar uma microempresa é ter uma grande ideia. O segundo, querer mudar sua vida e estar certo disso. O terceiro é procurar a incubadora. Nos procurem, que nós vamos tentar tirar todas as dúvidas e convencê-las a escrever o plano de negócios para que elas venham aqui e nos dê a oportunidade de aprender. Todo mundo vai aprender junto, né? Nós vamos, daqui a algum tempo, estar graduando empresas para ir para o mercado competitivo aí fora. Segundo estatísticas do Sebrae, 90% das empresas que saem das incubadoras estão prontas para enfrentar o mercado de trabalho, ao contrário do que acontece com muitas microempresas que fecham após 5 anos de funcionamento. A incubadora não só oferece o espaço físico, como também cursos, orientações e apoio para o interessado. Cada box tem 53 metros quadrados. O empreendedor não vai ter gastos com conta de água nem IPTU, apenas deve participar de um rateio das despesas de uso comum,
como a limpeza, por exemplo. A incubadora é de caráter misto, por isso qualquer empresa pode participar do projeto. Então, seja na confecção, seja na parte de móveis, né, a indústria moveleira, seja alimentício, que muitos de alimentos já nos procuraram, quer dizer, não importa. Quer dizer, não acho que a sua ideia não é legal. A sua ideia sempre é legal e ela só vai se transformar em realidade se você acreditar nela. O endereço da incubadora de empresas de Leme é Rua Carlos Fatuto, 160, na área industrial do Jardim do Bosque. É uma boa esse negócio de incubadora, se é que vai funcionar? É uma ótima. A semana passada, eu fiz uma visita à incubadora e eu achei que o pessoal, a conquista foi digna de elogio pela prefeitura. A Marlene Zanobi é uma pessoa muito dinâmica, ela tem condições de levar avante. Eu acho que é um bom caminho. Se está demorando, eu sei que isso envolve uma burocracia entre Sebrae, e o Sebrae trata as incubadoras de empresa com muita responsabilidade. Desde que a pessoa que participe dessa incubadora com uma microempresa esteja bem intencionada e se dedica, sai uma verdadeira microempresa com condições de abraçar o mercado e encarar, não como muitos, como a reportagem disse, que não dura mais do que 3 a 5 meses e desaparece novamente. Ela vai receber toda a estrutura e toda a orientação possível para driblar o mercado também, né? Porque o mercado é uma faca de 2 gumes. Você pensa que você está por cima, no outro dia você está por baixo. E você não pode se perder, você tem que ter um olho mecânico para observar tudo isso e não se perder. Esse pessoal do Sebrae tem uma grande experiência, tem gente muito bem preparada, eu conheço o pessoal e eu fico contente da minha cidade receber uma incubadora de empresa. Agora, com relação a essas empresas que ficam 2, 3 meses depois vão embora, é porque elas não tinham realmente uma estrutura adequada para poder permanecer ali, né? Foi muito pela propaganda do negócio, vamos lá. Não, acho que mais pela aventura mesmo. Aventura mesmo, né? Eu acho, você não pode aventurar em nada que você tem que transformar, comprar matéria-prima, transformar e colocar no mercado. Em primeiro lugar, você tem que conhecer o mercado, conhecer o que você vai fazer e saber da capacidade sua. Com muito conhecimento, tem os tropeço no meio do caminho. Mesmo assim ainda tem, né? Mesmo assim tem, mas tem que ter conhecimento suficiente para você encarar de frente e tirar de letra e sair. Você pode tomar suas burdoadas num dia e recuperar imediatamente em seguida. Então tem que ter jogo de cintura e ser realmente, tem que ser empresário, mesmo que nunca tenha sido, é uma entidade que te forma. Que vai te orientar corretamente. Vai te orientar. Novas instabilidades avançam sobre a região sudeste. O dia fica nublado com chuva e aberturas de sol no centro-oeste e norte de São Paulo e no oeste de Minas Gerais. Nas demais áreas do sudeste, sol e muitas nuvens, com algumas pancadas de chuva a partir da tarde. Confira como deve ser o tempo amanhã em Leme. A quarta-feira vai ser nublada em grande parte do dia. Não há probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 17 e 28 graus. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, foi condenada a indenizar o torcedor Antônio Carlos Franchini Ribeiro por danos morais em R$50 mil. Motivo? Ele e as crianças que o acompanhavam em um jogo no estádio do Morumbi perderam a visibilidade do campo de futebol porque um grupo de torcedores pulou o alambrado e invadiu o setor das cadeiras numeradas. A CBF ainda pode recorrer da sentença da primeira instância de São Paulo. Na contestação, a CBF argumentou que nada pode fazer com referência a invasores. Alega ainda que tentou a retirada dos torcedores por meio de força policial. A confederação afirmou que reconhece o aborrecimento experimentado pelo torcedor, mas pondera que, abre aspas, embora o fato seja desagradável,
constitui-se em preciosa lição de vida ao filho do autor e aos demais menores, posto vivermos num país que não prima pela excelência e organização dos serviços públicos em geral, sendo importante que os menores aprendam esta lição de vida sobre a realidade social que nos cerca. Fecha aspas. Ficou feliz o papai aí, né? Eu acho, mas você frequentou o campo de futebol muito mais que eu. E, né, como radialista, é uma piada. Eu fui assistir há pouco tempo atrás um jogo de Palmeiras e São Paulo no Morumbi. Devia ter umas 60, 70 mil pessoas. 70 mil pessoas assistindo o jogo de pé. No intervalo, todo mundo senta. Pô, cabe todo mundo sentado. Eu não sei que palhaçada, porque o povo brasileiro também é um povo meio indisciplinado ou é masoquista, não sei, né? Eles ficam em pé naquela tensão nervosa. Ele está sentado. Eu assisto normalmente, porque é um degrau, né? Degrau. Começa o jogo, o lá de baixo fica de pé. O de trás ergue. 70 mil em pé. Pô, meu, chega 90 minutos depois, mais inteiro. Só senta no intervalo. Senão você não assiste o jogo. Você não aguenta mais de dor no pé, nas costas, no braço. É ridículo, rapaz. Você pensou no cinema, todo mundo assistindo de pé? Palhaçada. É um negócio. Agora, o negócio... Acho que isso daí está tendo um código agora, tipo do consumidor. É um código do consumidor. E os estados vão ter que se adequar, já estão se adequando. Tensiona-se aí uma Copa de 2000 e... Realmente é muito difícil esse jogo e você não é tratado como deveria. Realmente não é. É uma situação difícil, realmente. O torcedor que vai a campo é um herói mesmo. Você vai ver no próximo bloco uma entrevista com o vereador Beto Faccioli, do PDT, falando sobre a sessão de Câmara de ontem. Fique ligado, a gente volta já. Quieto agora. A UNA previu, o UNO previu. Você tá ali? Você usa esse negócio de autofade aí? É, Ismael aí. Sei que é Ismael. Vai. E agora, neste último bloco, o Leme Notícias abre espaço para a política e a cidadania. Nós vamos saber o que foi discutido, votado e aprovado na Câmara Municipal, que tem suas sessões em todas as noites de segunda-feira. Para conversar com a gente sobre isso, o vereador pelo PDT, Beto Faccioli. Boa noite, vereador. Prazer recebê-lo. Boa noite, Bispo. Boa noite, telespectadores da TV Leme. Boa noite, Ney. Pode tirar um... Mais uma vez estou aqui à disposição de vocês para comentar sobre a parte política aí, que nós já estamos sempre participando e teve uma sessão camarada ontem. O vereador, a exemplo das sessões 3, 4 para trás aí, tranquila. De ontem também? Foi tranquila, apenas alguns comentários nós fizemos a respeito do famoso IPTU, que nós tentamos na Justiça um mandado de segurança para que o prefeito conceda aos bons pagadores do ano passado aquele famoso desconto de 10%. E a ação não foi apreciada, já que o juiz analisou que não deveria ser um mandado de segurança, e nós estamos ingressando com uma outra ação. Mas não seria um pouco tarde agora, porque as prestações já estão... Não, porque caso haja um ganho na Justiça, essas parcelas deverão ser devolvidas ao contribuinte. Já que o senhor prefeito entrou no Tribunal de Justiça, declarando inconstitucional um artigo da lei do Código Tributário, que ele mesmo propôs os 10% para o bom pagador e depois ele retirou, certo? Um ano só. Mas a lei não foi revogada ano passado. Então ela permanece. O Código Tributário entrou esse ano. Então, no meu entendimento, da maioria dos advogados aí, deverá prevalecer para esse ano que passou. Então, todo contribuinte que pagou em dia deverá ter esse direito. Caso agora a Justiça decida que sim ou não. Depende agora da Justiça, já que na parte política não foi possível. E o que mais, assim, de interessante? Então, ontem nós discutimos 2 projetos de emenda à lei orgânica, um que fala que acaba com o recesso parlamentar. Esse chegou a ser polêmico? Foi proposto pelo vereador Juvenil. Existem muitas dúvidas, já que é constitucional o recesso. Mas ele quer fazer de cabo a rabo? Ele quer ficar com o recesso apenas em janeiro. Só em janeiro, 30 dias.
E houve uma votação, houve 11 votos favoráveis e 6 contrários. Necessitaria de 12 votos para ser aprovada a lei orgânica. Então foi rejeitado ontem em primeira votação. Deverá voltar num futuro bem próximo e há necessidade de 12 votos favoráveis para que entre em vigor. Infelizmente não passou ontem. E teve um outro projeto da lei orgânica também, no qual o seu prefeito está pedindo autorização da Câmara para que o serviço de lixo, com exceção do lixo domiciliar, possa ser explorado por iniciativa privada. Terceirizado também, Terceirizado. Tanto lixo biológico, hospitalar, parte de pneus, parte de entulhos, isso aí. Então, com essa emenda, se fosse aprovada também ontem, se poderia abrir concorrências para que houvesse a terceirização do lixo. Mas isso aí cairia no bolso do consumidor também? Aí uma outra situação. A necessidade da emenda da lei orgânica é para ele que possa abrir a concorrência. Na concorrência que nós vamos saber se haverá ou não qualquer gasto para o contribuinte. Depois que abriu a porteira, não fica... Aí passa a boiada. Passa a boiada. Mas, felizmente, também foi rejeitado ontem por, acho que, 9 votos favoráveis e o resto contrário. Então, deverá voltar também em outra sessão. Caso seja aperfeiçoado, até existe uma possibilidade de passar. Caso não, eu acho que é muito difícil esses vereadores com o pensamento que tem hoje aí, defendendo a população, possam deixar passar um projeto desse. Aqueles projetos da Tribuna Livre e da Urna do Povo também me parece que estão tanto quanto complicados aí, né? Não, esse projeto já foi apresentado pela vereadora Bel Parolin, acho que em 2000 ou 2001, não estou lembrado. Foi reapresentado. 2001, Foi rejeitado, certo? Pela maioria, e foi reapresentado agora por um outro vereador. Mas eu acho que agora ele passa, no meu entendimento, apesar que eu acho ele um pouco faltando alguns detalhes ali, já que a população só vai poder usar o Tribuna Livre na última parte, depois da explicação pessoal, que às vezes termina à meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Então acho que... Deixa eu pedir uma opinião aqui para o nosso analista aqui, ex-vereador. Deveria ser, no caso, no momento ali, primeira parte antes dos vereadores, para poderem os vereadores comentarem depois o assunto. Ei, Ney, o que você acha? Nós já conversamos sobre isso no comecinho do programa, que foi a matéria inicial. Já, eu dei minha sugestão. Eu acho que a Tribuna Livre, ela é louvável a ideia. Só que devia ter uma sessão num outro dia, na quarta-feira ou na quinta-feira, uma sessão com presença obrigatória de todos os vereadores e para o cidadão poder usar a Tribuna Livre. Eu não sou muito favorável, Beto, de usar durante uma sessão. Eu ficaria a 1 hora da manhã também, não há cidadão. Mas tem que fazer isso, tem que empurrar para frente, senão o cara, a interrupção atrapalha o andamento da sessão. Você concorda? Não, eu acho o seguinte, já que é assunto de interesse do município, não é qualquer cidadão chegar lá e ir lá criticar prefeito, vereador, não é nada disso aí. Tem que haver uma pré-inscrição numa pauta, um assunto de interesse, certo? Com critérios, e ele vai expor a sua ideia, certo? Aí sim os vereadores terão tempo de comentarem depois no uso da palavra, porque depois você não tem como nem comentar e nem dar sua opinião. Eu acho que o vereador tem que participar da tribuna de que maneira? Comentando o que o cidadão foi falar lá. Então, no meu entendimento, eu acho que é louvável, eu acho que é uma iniciativa boa, mas deveria ser na primeira parte da sessão. Então, antecipa um pouco. Isso, é só 15 minutos, acho que não vai atrapalhar nada. Eu acho que das 8 às 8h30, Tribuna Livre. São 15 minutos só. São 15 20 horas e 30 minutos. Mas então seria um por semana? Um por semana, com uma inscrição prévia e com um assunto definido. Não, esse negócio aí de antecipar, aí fica beleza, aí fica bom. Isso, eu acho que sempre é uma ideia boa, mas essa situação de numa sessão especial, eu acho que vai esvaziar um pouco a Câmara, porque não haverá a presença do público. A intenção é que o público participe cada vez mais das sessões. Quando nós estamos acontecendo, nós temos vindo, o povo está aumentando a sua frequência na Câmara, esse é um sinal de interesse. E nós devemos abrir espaço, no meu entendimento, à população, desde que haja critérios. Ney, com relação ao IPTU, voltando ao que o vereador disse aí, realmente no governo Macarengo, no primeiro ano, havia essa isenção, esse desconto de 10% para o ano seguinte nas pessoas que pagavam em dia. Aliás, o doutor Macarengo tem sempre problemas com o IPTU, né? Eu não sei porquê, mas por que também. Sempre teve. Eu acho que não tem nada demais.
tanta coisa se recebe desconto por pagamento à vista, né? Quase que todas. Não vejo porquê. E também, pô, o povo não tá com essa bola toda, não, para ter dinheiro aí. Acho que nem para pagar com 10% está tendo condições, viu? E sabe o que é, Ney? A população hoje, todo prefeito, não é, doutor Geraldo Macarenco, não vamos criticar só ele. Não, lógico. Todo prefeito, já houve passado aí. Todo prefeito concede uma anistia no final do ano, para quem não pagou, certo? E todos os prefeitos de grandes cidades hoje, cidades que estão em um progresso violento, concedem um desconto adicional para quem pagou seu IPTU, seus impostos no ano anterior em dia. Porque o que acontece? A prefeitura pode contar com aquele dinheiro. E, infelizmente, o doutor Geraldo Macarenco começou bem com isso aí. Ele concedeu, continuou isso aí no Código Tributário, certo? Continuou. Houve uma aprovação por unanimidade da Câmara. De repente, não sei, ele resolveu tirar. Mas você... Então, tirou o estímulo de quem paga em dia e vai estimular aquele a esperar, no final do ano, uma anistia, pagando sem juros, sem multa. Isso é muito ruim para a cidade, certo? Mas eu falei, mas ele realmente tem colaborado com algumas anistias aí, tirando a correção e cobrando, acho que somente juros, né? Só juros de lei, né, no caso. Não, eu acho importante para quem não pode pagar também em dia. Porque... Mas você também tem que dar incentivo para quem paga em dia, né? Eu acho que seria. E não são muitos, não. Porque ele já poderia ter um caixa antecipado já do que iria ocorrer naquele ano relacionado ao IPTU, né? Já era Isso é um problema que existe em todo o município do território nacional. Esse problema de IPTU. Muito bem, vereador, obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado e estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento aí ao povo de Leme. Muito obrigado. Ney, boa noite, obrigado também. Boa noite, Pedro. Eu que agradeço e sempre precisar de alguma colaboração, se é que podemos dar, estaremos aqui. Obrigado, boa noite. E por hoje é só, uma boa noite para você e até amanhã.